Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Até aqui apenas. Vamos orar. Nosso Senhor, Pai de graça e misericórdia, fala no nosso coração poderosamente, ó Deus. Por mais que usemos todas as habilidades que o Senhor nos dá, toda a instrumentalidade que o Senhor nos concede, por mais que empenhemos profundamente o nosso coração para o entendimento, se não for o Teu Espírito, ó Deus, o nosso esforço é vão. Prende os nossos olhos na Tua palavra, ó Deus. Ancora o nosso coração no Teu Santo Espírito, ó Pai. Ajuda-nos para que as aplicações necessárias sejam feitas de forma particular, ó Deus, cada um de nós, pelo poder do Teu Santo Espírito, ó Deus. Ajuda-nos hoje, para que nós possamos ter a mais profunda convicção de que, como se fosse, ó Deus, essa a última mensagem que ouviríamos na nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor bendito, que a Tua palavra se mostre viva e eficaz a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a mensagem de número 51 na exposição das epístolas pastorais. Nós começamos ali a exposição dessas epístolas com esse tema lá em meados de fevereiro de 2022. Já temos caminhado aqui um longo tempo. O tema da nossa série, os oficiais da igreja, instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. E eu confesso a vocês que tem sido muito difícil para mim expor essa série, por causa do seu caráter ministerial, por causa das suas particularidades. Existe um tom de constrangimento muito grande ao falar sobre esses assuntos. E eu confesso ainda que, de forma ainda mais específica, por causa do tom tão particular dessa segunda carta, tem sido um desafio gigantesco para mim tratar desses temas. Especialmente porque o objetivo de Paulo aqui não é falar a um pastor em relação a uma igreja, mas a falar especificamente ao pastor, ao ministro, ao servo de Deus, ao obreiro fiel. Tanto que, se nós trouxermos aplicações particulares para cada crente, será simplesmente pelo fato dos ministros de Deus serem modelos, exemplos, pessoas imitáveis à congregação de modo geral. Mas Paulo está falando aqui especificamente ao pastor Timóteo, ao oficial Timóteo, ao obreiro Timóteo. E especialmente por causa da forma como nós temos exposto essa série para evidenciar a filosofia de ministério da nossa igreja, essa exposição e especialmente essa carta tem um tom ainda maior de constrangimento, de dificuldade. E eu confesso que muitas vezes Satanás tem cirandado meu coração, me levado ao constrangimento nas exposições dessa carta especificamente de uma forma ainda mais vigorosa. É muito difícil expor aquilo que está aqui, como que esquadriando a própria função ministerial, o próprio ofício ministerial, trazendo não somente conhecimento intelectual, mas trazendo para a vida da igreja de fato e de forma ainda mais específica
para a nossa realidade de ministério, e esse foi o propósito para o qual nós iniciamos essa série, porque nós separaríamos oficiais para a igreja, nós separaríamos homens que seriam oficiais da igreja, e a igreja deveria conhecer as atribuições desses homens, o caráter desses homens e o que é esperado desses homens, para que a igreja pudesse, então, colocar suas vidas diante desses homens e confiar a eles as suas vidas, a sua família, a sua nutrição espiritual, os seus cuidados espirituais. Então, é óbvio que deve ficar muito latente que o objetivo aqui não é, de forma alguma, expor conhecimento. Com muita facilidade nós observamos exposições hoje. Nós temos aí milhares em canais do YouTube, em blogs, nós temos cortes, recortes, centenas e milhares, e parece que o único objetivo em nos achegarmos a essas exposições de livros das Sagradas Escrituras, por mais que elas sejam feitas a igrejas reais, parece que o objetivo é tão somente expor conhecimento, comparar a intelectualidade, e apesar de nós fazermos isso com as exposições aqui, colocarmos nos nossos canais no YouTube, o objetivo não é esse. O nosso objetivo é nutrir a igreja, pastorear a igreja, conduzir a igreja segundo as Sagradas Escrituras. E eu preciso, antes de começar, fazer outro esclarecimento. Os irmãos, eu acho que, não sei se observaram, mas até então eu estava tratando aqui os oficiais da igreja como oficiais de fato, ou então de forma muito particular, relacionando a configuração desse ofício, seja a pastores, seja a presbíteros ou ao diáconos. E agora, nessa carta, de forma específica, eu tenho tratado da função ministerial ou daqueles que exercem o ministério pastoral e os ofícios da igreja como homens de Deus. Não me refiro a eles como oficiais, mas me refiro especificamente como homens de Deus, porque esse é o contraste que Paulo trata aqui. Paulo não chama de presbíteros, Paulo não chama de pastores, Paulo chama de homens de Deus em contraste com homens que não vivem para Deus ou que não vivem segundo os propósitos de Deus nesse mundo. São homens perversos, são homens jactanciosos, são homens maus. Esses homens maus fazem contraste justamente com Timóteo, que aqui é descrito como homem de Deus, especialmente aquela porção das Sagradas Escrituras que nós aplicamos a todo crente e devemos aplicar de fato, 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 15 até o versículo 17, quando ele fala da suficiência das Sagradas Escrituras, e ele fala no versículo 17 apontando para o homem de Deus. O homem de Deus ali é Timóteo. O homem de Deus ali são os pastores, são os mestres que devem ensinar a igreja, mas, claro, obviamente, deve ser aplicado a cada crente. Então, só para os irmãos entendam por que eu estou me referindo aos oficiais aqui, de forma ainda mais específica, aos pastores, como homens de Deus, porque é essa a honra recebida, é dessa forma que eles devem ser vistos, contrastando com aqueles homens que são contrários a Deus, fazem a obra contrária à obra de Deus. O tema do sermão de hoje é a segunda parte que nós temos tratado, as oscilações na vida do homem de Deus. Nós teremos a terceira parte, não sei se nós teremos a quarta, mas o propósito é observar de forma muito detida aquilo que Paulo trata aqui, encorajando Timóteo. O tom é justamente esse. O tom que preenche toda essa epístola é o encorajamento de Paulo a Timóteo, e muito além daquilo que com muita facilidade permeia a mente de pessoas comuns, de crentes comuns e até não crentes. Os motivos para o encorajamento vai muito além das recompensas desse presente mundo, estão ancorados na eternidade. A própria situação que Paulo desfruta agora é um lembrete disso. As suas recompensas não estão aqui. O motivo do meu encorajamento não jaz nesse mundo, não jaz nesse século. O ponto é que
a situação de Paulo lembra isso, de que se os servos do Senhor, se os trabalhadores do reino de Deus olharem para a realidade presente, inclusive de Paulo, eles não serão tomados por profundo entusiasmo para que se gastem pela obra do Senhor. Aí você entende porque Paulo fala da vergonha, da covardia, da necessidade de encorajamento, porque ao mesmo tempo que com olhos espirituais, como diz o autor sagrado aos Hebreus, com olhos espirituais ele tem uma multidão de testemunhas, como que motivando, como que encorajando, como que aplaudindo esses obreiros para que consigam. Existe também uma multidão e multidão e multidão de testemunha aqui, com os nossos olhos reais, naturais e com olhos espirituais também, tentando nos levar à covardia, tentando nos levar ao desânimo, tentando nos levar à vergonha, ou seja, de uma forma ainda mais intensa, piedosa e transcendente, espiritual, o homem de Deus precisa olhar para além daquilo que os seus olhos naturais podem ver. E esse é um exercício que humilha e constrange quando ele precisa, mesmo sendo drenado, garimpar ânimo, força e vigor. Mesmo com tamanha dedicação, e esse é o ponto que Timóteo precisa apreender, mesmo com tamanha dedicação, mesmo com tamanha entrega e ousadia para viver para Cristo e sua causa no mundo, ainda assim, eles serão drenados, eles serão sugados, eles serão diluídos por essa vida que eles vivem e por essa vocação que eles foram chamados a viver. Eles experimentarão de fato com sua própria vida e a sua família também o quanto custa a vocação. E não adianta os irmãos tentarem calcular. Apenas esses homens sabem qual é o custo da sua vocação. E eles precisarão provar isso. Em cada aconselhamento, em cada disciplina, em cada exortação, em cada constrangimento, em cada exposição, em cada renúncia, em cada sacrifício, eles precisarão, em silêncio e anonimato, experimentar o quanto custa a sua vocação. E meus irmãos, poucos realmente sabem disso. E no nosso tempo, até mesmo pastores não entendem o custo e por isso não se entregam como deveria. Mas Paulo, olha a situação na qual Paulo escreve. Paulo pode dizer isso com toda ousadia, intrepidez, vivacidade, veracidade. A vocação tem um custo esmagador. Esmaga não somente as nossas almas, mas o nosso corpo também e aqueles que amamos. Por isso, como encorajamento, Paulo afirma que compreende as lutas. Paulo compreende o rigor da batalha. E ele faz isso através de admoestações que são lembretes aqui. Não são acusações, não são exposições de deficiências de Timóteo, são lembretes a Timóteo. Por essa razão, ele acabou de descrever a razão, pela veracidade da fé, que Timóteo tão ousadamente testificou, caminhando com Paulo, sendo colega de Paulo, sendo amigo de obra de Paulo. Por essa razão, te admoesto, te lembro, que reavives, que incendeie, que ateie chamas ao dom de Deus que há em ti. Paulo sabe da veracidade da vocação. O dom é o dom do ministério, é o dom do pastoreio, é o dom que acompanha a vocação. E Paulo estava lá referendando, impondo as suas mãos. Ele sabe disso. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lembrem, irmãos, Paulo não está apontando aqui deficiências presente no caráter de Timóteo, ou mesmo vacilos cometidos por ele durante a caminhada. O que Paulo está fazendo aqui é advertindo de perigos que ele encontrará inevitavelmente durante a caminhada no exercício da sua vocação.
inevitavelmente. Ou seja, Paulo enfatiza que compreende, e essa condescendência também nos falta, que compreende que na vida do homem de Deus, que há oscilações, isso deve ser tomado por ele como um convite à luta. Não como um convite ao desânimo, não como um convite à covardia, não como um convite à vergonha, mas um convite à luta, como lembretes de que ele não batalha firmado nesse mundo. E é por isso que Paulo exorta, continua, Timóteo. Continua, Timóteo. Apesar disso, continua experimentando isso, continua, Timóteo. Quais são as oscilações na vida do homem de Deus? Nós já vimos duas. A tentação ao desânimo e a tentação à covardia. Versículo 6, versículo 7, respectivamente. A tentação ao desânimo, um breve lembrete do que isso significa. De forma velada, irmãos, e silenciosa, essa é uma realidade absurdamente presente na vida dos homens de Deus. O ministério pastoral é repleto de combustível para o desânimo. É algo que simplesmente não falta. Na maioria das vezes, nós lutamos recebendo mesmo momentos assim como um convite, como um lembrete para o combate, porque não há possibilidade do soldado que foi alistado por Cristo simplesmente desistir da batalha. Na verdade, o próprio senso de inadequação que diga-se de passagem, Satanás faz questão de nos lembrar constantemente, a nossa própria carne nos lembra constantemente, e essa própria sensação de inadequação constante nos açoitará e nos impulsionará ao desânimo, à tristeza, ao abatimento. Ainda assim, irmãos, o desânimo será uma realidade sempre presente na peregrinação do ministério. Sempre atingirá com intensidades diferentes, com tonalidades e aspectos diferentes, de forma muito particular a cada um de nós. E essa também é a realidade de todo crente, de todos aqueles que vivem para Cristo. Segundo aspecto dessas oscilações na vida do homem de Deus, a tentação à covardia, versículo 7. E apesar dessa realidade também ser um convite constante à luta, ao combate, Paulo lembra que esse não é o caráter do dom, e esse é o argumento forte de Paulo. A covardia não faz parte da estrutura do dom que ele recebeu para a vocação, não faz parte da natureza desse dom, da essência desse dom. Por isso, quando ele for tentado a ser tomado pela covardia, pela frouxidão, ele deve ser tomado por coragem, identificando situações como essa como estratégias do tentador, do diabo, para derribá-lo do ministério e assim derribar o seu ministério, aqueles que caminham junto com ele. E ainda assim, as oportunidades serão constantes e travestidas de várias formas, como dardos inflamados de Satanás, para que fiquemos acovardados. Existe uma célebre frase, uma citação, uma reflexão do reformador de Genebra, João Calvino, muito conhecida, que me veio à mente quando estava refletindo sobre esse texto. Diz assim, falando da coragem que é requerida dele, por ele dizer que é quem ele é, por ele ser identificado como ele é. Ele diz, um cachorro latirá se vir o seu dono ser atacado, e eu seria um miserável covarde se pudesse ver a verdade de Deus atacada e permanecer simplesmente em silêncio. As oscilações
na vida do homem de Deus, quais são, irmãos? A tentação ao desânimo, a tentação à covardia e o objeto da nossa reflexão de hoje, a tentação à vergonha. Bom, nós vamos caminhar um bocado até chegar à tentação à vergonha, que eu gostaria de gastar um tempo aqui em algo especial em relação a esse assunto. Claro que essas não são todas as oscilações na vida daqueles que ofertam a sua vida para o serviço do Senhor de forma ainda mais intensa. Entenda, todo cristão, ele oferta a vida ao Senhor. A vida não é mais dele, foi comprada por preço. Paulo diz isso, 1 Coríntios capítulo 6. Ele vive agora ciente de que é mordomo, não somente dos bens que ele tem, não somente dos dons que ele recebeu, na verdade ele é mordomo da própria vida que vive, porque o coração que agora está no seu peito não é seu, é do Senhor, foi cravado com o selo do Espírito Santo, pertence a Deus, e um dia ele entregará esse coração ao Senhor. Então ele sabe que em alguma medida a vida que ele vive, por isso prestará contas dessa vida, porque essa vida não é sua. Ímpios também prestarão contas por isso, ímpios também, porque eles precisarão prestar contas devido ao fôlego de vida que eles receberam, que não pertence a eles, é do Senhor, e por isso eles pagarão. Mas de forma ainda mais específica, aqueles que labutam no ministério do oficialato. Pelo menos esses exemplos aqui de oscilações na vida do homem de Deus são os exemplos que o texto nos permite abordar. Nós garimpamos aqui algo mais, mas nós temos as nossas limitações, não tem como nós suprirmos todas as oscilações, até por causa da particularidade com que elas se revelam nas nossas vidas. Mas, apesar das variações, das oscilações na vida do homem de Deus, porque essa é uma verdade que tem que ficar muito presente, não deve nos restar dúvidas, elas existem, elas são muitas e elas são constantes, justamente por causa desse caráter silencioso. Essas oscilações, elas são interiores e têm reflexos exteriores. As oscilações não são porque a igreja paga mal o ministro, irmãos, ou porque a igreja não honra materialmente o ministro, ou porque a igreja não cuida bem da família do ministro. Essas oscilações acontecem de forma ainda mais enfática, interiormente, e ganha reflexos exteriores, e esse é o grande peso da questão, e talvez isso faz com que seja ainda mais difícil perceber isso. A verdade é que essas oscilações não são dúvidas, não são possibilidades, são plenas e profundas certezas, elas existem e serão constantes, não porque o ministro é mais especial, mas porque Satanás sabe que se derrubá-lo, derriba todo o rebanho. Se atingi-lo, atinge todo o rebanho. Ele sabe disso, muito bem. E vocês também sabem disso. Vocês conhecem testemunhos de realidade como essa. Mas a grande questão, e esse é meu ponto de reflexão, a questão mais importante é que como nós recebemos essas oscilações? Como nós as recebemos, irmãos? Aplique a você, crente, vocês que servem à igreja, vocês que estão no celeiro ministerial, vocês que estão sendo experimentados, vocês que são oficiais. Como essas oscilações são recebidas? Por quê? Porque elas existem e nos terão como alvo. Então, inevitavelmente, nós as receberemos, de alguma forma nós as receberemos. Agora, como nós as recebemos? Qual é ou qual deve ser nossa postura ao sermos assaltados por ela? E essa expressão foi particularmente escolhida, assaltados. Você não espera um assalto, porque apesar delas serem constantes, nós não
não sabemos como elas serão travestidas, como elas aparecerão. Nós sabemos que elas existem, nós sabemos que nós somos os alvos, mas nós não sabemos como elas se mostrarão para nós. Talvez, mais do que refletirmos sobre os variados aspectos dessas oscilações, é vital, é de suma importância que nós consideremos a nossa postura ao experimentá-las. Entenda por que isso se aplica a todo cristão, mas de uma forma ainda mais enfática, se aplica aos ministros do Senhor, aos oficiais do Senhor, aos pastores da igreja do Senhor, porque essa é a nossa realidade. Nós seremos perseguidos, nós enfrentaremos dificuldades, até mesmo porque nós enxergamos com olhos que ímpios não conseguem ver, não conseguem enxergar, então é natural que nós experimentemos mais crises, mais complexidades emocionais, mais dificuldades de reflexão, é natural isso, mas de forma ainda mais intensa. Aqueles que enxergam mais, experimentam mais, aqueles sobre quem maior responsabilidade é colocada, esses experimentam ainda mais. O ponto é qual deve ser ou qual é a nossa postura, irmãos, diante dessa realidade. E é claro que, como eu disse, essa reflexão cabe a cada cristão, de forma individual, de forma particular, não importa quais são essas oscilações, o fato é que elas são dificuldades experimentadas por você, mas de forma ainda mais especial aqueles que servem à igreja, nas mais variadas funções, nas mais variadas áreas de serviço, e de forma ainda mais objetiva. E eu quero fazer essas aplicações aqui àqueles que fazem parte do celeiro ministerial, e das suas famílias, das famílias desses, esposa, filhos. Mas antes, nós precisamos refletir sobre as oscilações. Se nós precisamos refletir sobre como nós devemos receber ou como nós nos portamos diante dela, primeiro nós precisamos trazer a nossa mente à sobriedade, irmãos. Porque a verdade é que muitas vezes nós não refletimos sobre isso. E talvez essas oscilações nos assalte de uma forma que não deveria nos assaltar. Porque, em alguma medida, apesar das suas variações nos surpreenderem, em alguma medida nós deveríamos, pelo menos, estar convictos de que elas virão. Mas não é assim que muitos se portam. Então, primeiro, para começar, o que são oscilações nesse contexto aqui relatado? O que são essas oscilações? E eu categorizei aqui algumas reflexões para que você entenda que aquilo que você experimenta, apesar de você não ter identificado assim, são oscilações na sua vida cristã e você precisa de estabilidade, de constância nessa perseverança da fé. O que são essas oscilações? São situações inesperadas que geram em nós emoções adversas. Emoções com as quais parece que nós não temos controle, nós não temos domínio. Coloca-nos a nossa fé num campo cinzento, em bifurcações. São consequências não calculadas que geram em nós perturbações. São respostas contrárias àquilo que fazemos que causam em nós dores, sofrimentos, desconfortos. São realidades que nos colocam em uma zona de desconforto que requer de nós mais do que nós julgamos que podemos dar. Sobretudo, irmãos, são pontos de checagem. Reflexão que nós fizemos hoje pela manhã, falando da ingenuidade que mata,
falando daquela reflexão de disciplinas que nós recebemos, de cerceamento que nós experimentamos, de privações que nós experimentamos outrora, e agora olhando com olhos mais maduros, com olhos mais sábios, com olhos mais sóbrios, nós conseguimos olhar e nós não percebemos com o mesmo tom negativo que nós recebemos outrora. Nós enxergamos agora como graça de Deus. Nós enxergamos com olhos de sabedoria. E nós agradecemos os nossos pais por isso, os nossos líderes por isso, nós agradecemos. Assim também, como aqui dali era um marco para mostrar que você amadureceu, que você cresceu, que você se desenvolveu espiritualmente, esse também é um ponto de checagem. E esse é um ponto de checagem muito importante mesmo. O que ele checa? Ele checa o nível da nossa devoção ao Senhor e ao Reino. Especialmente aos irmãos do celeiro ministerial. O nível da nossa devoção ao Senhor e ao Reino. E eu vou dizer o porquê. Isso equivale ao nível de sacrifício que realmente estamos dispostos a oferecer para o Senhor e para a sua causa no reino. Será que o Senhor não provaria a recepção da vocação? Será que o Senhor colocou em você um senso mínimo que seja de vocação e Ele não lhe levaria à aprovação? Será? Será que Ele confiaria a você algo tão especial, tão específico, tão sobrenatural e simplesmente não provaria se você a recebe como tesouro, como pérola, como presente que esse mundo não pode dar, simplesmente deixando legado às suas próprias percepções pessoais? Esse é um ponto de checagem, eu vou repetir, que equivale a medir, a refletir sobre o nível de sacrifício que realmente estamos dispostos a oferecer ao Senhor e à sua causa no mundo. Entenda, embora eu esteja aplicando aqui especificamente, de forma especial, aos irmãos do celeiro ministerial, se você é crente, isso também diz respeito a você. Porque você precisará provar isso, desde uma roupa que você veste até um trabalho que você aceita. Desde um concurso que você faz até um relacionamento que você nutre. Você precisará provar isso também. Esses pontos de checagem, eles checam a nossa vocação, o ministério pastoral. Agora, por que eu estou tomando esse caminho na nossa reflexão? Porque, irmãos, infelizmente, o que eu tenho percebido ao longo dos poucos anos no ministério, como pastor de uma igreja local, na luta, na tentativa para formar líderes, para formar obreiros, sonhando com um dia em que será possível desacelerar, será possível se desgastar pelo menos com menos vigor, com menos intensidade, para que a família não seja tão açoitada, para que a esposa não seja tão açoitada, para que os filhos não sejam tão açoitados. Nesses poucos anos de experiência, o que eu tenho percebido aqui, que eu tenho visto aqui na grande maioria das vezes, quase que em absurda unanimidade, a resposta a essas oscilações quase sempre se restringe à seguinte resposta: ah, pastor, eu acho que eu não sou vocacionado. Eu creio que o Senhor não me chamou para ser um oficial da igreja. Essa, na grande maioria das vezes, tem sido a resposta. E eu sinceramente não acredito que o terreno tem sido tão fértil. O que eu acredito de fato é que essas oscilações não têm sido recebidas como deveria.
Por isso tem gerado aquilo que não deveria gerar: covardia, desânimo, vergonha. É isso que Paulo repreende aqui. É justamente contra isso que Paulo repreende aqui. Porque elas não foram discernidas como deveriam ser. E olha que eu não estou sequer falando do ministério pastoral. E eu não estou falando do ministério pastoral de tempo integral. Não estou falando disso. Agora, por que essa reflexão? Por que, irmãos? Por que respostas assim? Porque esse tem sido o caminho tomado com tanta rapidez, com tanta ênfase, com tanta convicção. Por que essa tem sido a resposta? Porque esse tem sido o entendimento. E eu não vou ser de forma alguma categórico a responder essas indagações. Eu acho que cada um tem que fazer as suas reflexões e chegar às suas respostas, especialmente por causa desse teor particular da vocação, especialmente por causa do caráter específico, especial, particular das oscilações. Então não serei categórico, mas esse é, sem dúvida, acreditem, mais um dos motivos para o desânimo e o abatimento na vida do homem de Deus. Respostas assim. Apreensões assim. Por causa do baixo nível de grandeza com que a vocação tem sido recebida. Por causa da falta de ouro, de tesouro, que banha a vocação que muitos não conseguem ver. Aquilo que pouco tempo atrás, durante séculos, foi tão honrado, foi tão perseguido, tem sido enxergado sem valor, sem grandeza, sem honra. Parece que a cisterna é simplesmente rota, seca. Parece que o campo é simplesmente infértil e os trabalhadores são simplesmente inexistentes. Quando, na verdade, irmãos, nós que estamos no ministério, no pastoreio, na luta, no combate, nós observamos as oscilações e percebemos grandes oportunidades para subir mais um degrau. Porque nós sabemos que aquilo dali, aquela situação tão difícil, essa é fruto de sabedoria natural, não é sabedoria do ministério, é sabedoria aplicada à vida espiritual. Observe quando a humanidade deu os seus grandes passos tecnológicos. Observe o que resultou a Segunda Guerra Mundial, quanto de avanço tecnológico resultou a Segunda Guerra Mundial. Observa o que as dificuldades que a humanidade experimentou, quanto isso resultou no avanço tecnológico, no avanço social. Observa, basta observar isso. É com essa mesma percepção, é claro, aplicando a realidades espirituais, enxergando com olhos espirituais, que nós, no ministério, nós enxergamos oscilações como essa, apesar de nós desfrutarmos de todos os efeitos dela, irmãos, todos os efeitos com uma sobrecarga ainda maior, porque nós sabemos que se nós cairmos, outros caem. Se nós definharmos, outros definham. Nós sabemos que existem mais precisando de nós, mais pessoas precisando de nós, mais do que a nossa família, mais do que a nossa esposa, mais do que os nossos filhos. Existem outros que Deus colocou como dependentes de nós. Essa é a sobrecarga de quando você cogita inúmeras vezes desistir. Você cogita inúmeras vezes simplesmente parar, porque os açoites têm sido severos demais, e não somente no seu corpo, mas na sua alma, no seu espírito. Mas nós olhamos essas oscilações como oportunidades de amadurecimento, das quais o nosso rebanho desfrutará. E isso nos forçará a subir mais um degrau no amadurecimento.
Na sabedoria. Sabedoria essa que o rebanho colherá quando irmãos chegam apreensivos, machucados, confusos para um aconselhamento ministerial e saem do gabinete sorrindo, animado, encorajado. Mas isso teve um custo. Isso teve um custo. Teve um custo silencioso e anônimo, mas nós enxergamos assim. Não sei como, Senhor, mas o Senhor vai me tirar dessa. Eu não sei como, Deus, mas o Senhor vai me tirar. E a igreja do Senhor vai colher, Deus. A igreja do Senhor vai colher por nossa luta, pelo nosso combate, pelas nossas dores, pelo nosso sacrifício. Mas, olhando para o ministério, irmãos, vez após vez, ao invés da escolha de muitos ser a luta e o combate, tem sido simplesmente a desistência, a fuga, o abatimento, a covardia, a frouxidão. Não merecem a vocação. Não merecem a vocação. Não merecem. Não merece esse tesouro. Não merece. Quero compartilhar com vocês uma reflexão penetrante de um jovem pastor piedoso da Escócia do século XIX, Robert Murray McCheyne. Morreu com 30 anos de idade. Devotou o vigor da sua vida e juventude ao Senhor. E ele fala justamente sobre isso. Ele diz assim: quando Deus dá uma promessa, Ele sempre testa a nossa fé. Assim como as raízes das árvores se firmam mais firmemente quando estão lutando contra o vento, assim a fé se firma quando luta contra as aparências adversas que sobrevêm sobre ele. Na verdade, meus irmãos, nós podemos ampliar ainda mais essa reflexão para toda a igreja. E aqui eu quero sair do campo da especificidade dos que servem à igreja e de forma ainda mais específica dos vocacionados, do celeiro ministerial, e eu quero levar vocês a refletirem, porque às vezes eu olho para vocês e me entristeço, irmãos, com a disposição de cultuar ao Senhor, com o cansaço constante e recorrente, com a fadiga, com o desinteresse expresso nos seus rostos. Isso também é mais um motivo de desânimo. É mais um motivo de tristeza. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Por que, com tanta facilidade, nós observamos tantos irmãos frágeis da fé? Por quê? Por que com tanta facilidade nós observamos convicções frouxas, convicções diluídas, convicções covardes diante das oscilações? Eu estou falando das oscilações que sobrevêm em vocês, nos seus lares, na sua vida, porque elas vêm. Mas talvez você esteja tão arraigado nesse mundo que você não suporta oscilações espirituais que levem vocês à aprovação. Por que tantos semblantes abatidos? Não porque passaram dias jejuando, não porque passaram noites orando, porque estão cansados de colher nesse mundo. Estão cansados, abatidos de colher nesse mundo. Por que tantos semblantes abatidos? Por que tanta escassez de sabedoria? Pessoas marcadas pela falta de vigor. Pessoas em quem, com muita facilidade, é possível identificar a ausência de combate para uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida profundamente encharcada de Deus. Hoje nós temos que medir palavras para dar exortações que outrora seriam recebidas com vigor.
Hoje nós não podemos animar os irmãos a se gastarem mais com medo de matá-los, porque eles já estão se gastando demais para os estudos e o trabalho. A própria situação da igreja presente nos acovarda, irmãos, com medo de matá-los, com exigências que o homem e a mulher moderna, mesmo cristãos, não podem responder. E para encerrar essa reflexão especial aqui nesse tema, as oscilações, eu deixo uma aplicação especial aos irmãos do celeiro ministerial, mas, obviamente, a toda a igreja também. E eu vou fazê-la através de algumas sentenças aqui de reflexão. A vida, meus irmãos, a vida e as necessidades da igreja, por favor, observa isso, por favor. A vida e as necessidades da igreja exigem homens com outro nível de padrão e estrutura moral e espiritual. Outro nível. A vida da igreja exige isso. Homens com outro nível de estatura moral e espiritual. A igreja necessita de homens que se consagrem intensamente por ela, na vida de oração, de estudos, de renúncias e sacrifício. A igreja exige isso. A igreja precisa de homens que realmente compreendam que, para serem instrumentos da graça em suas vidas e na vida de outros, precisarão estar cientes da vida de sacrifício com a qual a sua história será marcada. Muitas vezes, a ousadia no ministério será dada pelas marcas que nós temos, pelas cicatrizes que nós exibimos. Mas a grande verdade é que mesmo pessoas que se consideram vocacionadas não querem isso. Não querem a renúncia. Não querem o sacrifício. Querem o conforto, o corpo saudável, uma aposentadoria tranquila. Meus irmãos, um dos principais motivos para a nossa luta por consagração e sacrifício, e eu queria enfatizar muito isso, porque essa é uma realidade muito presente na vida de verdadeiros pastores. Um dos principais motivos da nossa luta por consagração e na nossa vida em sacrifício no serviço do Senhor é o rebanho do Senhor. Sabe quantas vezes eu não caí porque eu pensei em vocês? Sabe quantas vezes vocês não me deixaram cair em pecado? Porque eu não podia. Por causa do rebanho. Porque o Espírito Santo não me usaria. Por causa do rebanho. Muitas vezes, irmãos. Muitas vezes. Vocês precisam compreender isso. Vocês precisam compreender que não é simplesmente por causa da sua devoção ao Senhor. Nós nos consagramos por causa disso, não. Vai redundar nisso, mas não é somente por causa disso, não. É pela responsabilidade com o rebanho. É para não ser um hipócrita. Mas nós erramos ainda e caímos ainda. Muitas vezes. Muitas vezes. Quais são as oscilações na vida do homem de Deus, irmãos? A tentação ao desânimo, a tentação à covardia e, para hoje, a tentação à vergonha. Versículo 8, primeira parte apenas. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Talvez nós vamos refletir mais nas próximas mensagens a respeito disso, do seu encarcerado que sou eu. Que vergonha é essa? Será que essa vergonha é simplesmente constrangimento, fruto da proteção do ego? Que vergonha é essa que Paulo fala?
Entenda o que é vergonha aqui. Vergonha aqui significa desgraça. Não te envergonhe recebendo o que você recebeu como desgraça. Significa a sensação de perda. Olha como é interessante isso. Porque olhando para Paulo, é isso que nós podemos identificar se nós não olharmos com os olhos corretos. Não tenha em você essa sensação de perda que lhe constrange. Significa também inferiorização. Não te consideres inferior. Aplica isso perante a sociedade, aplica isso perante a própria igreja. E eu vou fazer questão de dar alguns exemplos aqui, explanar para vocês como essa é uma situação muito presente. Em primeiro lugar, é importante, novamente, lembrar que Timóteo não está sendo repreendido porque ele se envergonha, porque ele está se envergonhando aqui daquilo que é descrito por Paulo. A verdade é que, diante de tudo que estava acontecendo relacionado à fé cristã, Paulo demonstra estar ciente dos inúmeros estímulos que persuadiriam Timóteo a se envergonhar, a se considerar inferior, a considerar que ele está perdendo algo. Ele está dedicando tanta vida, vigor, vivacidade, empenho, e ele, na verdade, está perdendo, ele não tem colhido aqui, ele não tem colhido simplesmente. Então, Paulo, ele mostra que está ciente, sim, de que ele receberá como açoites, às vezes como gracejos, oportunidade para chegar à reflexão, persuadindo de que ele apesar de tanto que ele dá, ele ainda é inferior. Ele recebe desgraças. Ele vai ser tentado a se envergonhar do cristianismo. Observa, o Senhor e centro da fé cristã foi ridicularizado e crucificado. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, perdendo os bens que herdaram por gerações ou que com muito suor e sangue adquiriram e estavam sendo mortos. Muitas heresias estavam corrompendo profundamente em muitos locais o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo, o apóstolo aos gentios, estava preso, esperando tão somente a sentença de morte. O cristianismo simplesmente parecia não ter vantagem alguma. Mas a questão é justamente essa. Diante de tamanha e profunda aparência ou aparente desvantagem, Timóteo estava sendo convocado à lealdade, e aqui lealdade é o oposto à vergonha. Vergonha, então, seria ser infiel, seria não ser real. Lealdade a Cristo, ao Evangelho e a Paulo. Agora, como isso ia ser medido? Como? Ele precisava fazer alguns debates para que fosse medido que ele não estava sendo covarde? Como seria medido se Timóteo estava ou não se envergonhando? Porque, entenda, nós encontramos muitas realidades hoje que essa vergonha aqui é velada de várias formas. E eu vou até evitar dizer algumas delas aqui. Talvez eu diga nas próximas oportunidades, mas eu vou evitar para não expor demais. Mas entenda, como essa lealdade ou essa vergonha seria medida? Obviamente, pelo próprio contexto que nós vemos, essa lealdade seria demonstrada ao proteger, preservar e nutrir a igreja do Senhor. É justamente isso. Continua aí, Timóteo. Continua. Protegendo, preservando, nutrindo, continua. Expondo, repreendendo, prega a palavra. Não importa o tempo, não importa a oportunidade ou não, cria oportunidades, constrange, prega. No entanto, irmãos, o que é realmente interessante aqui, e talvez isso passe desapercebido, é o fato de Paulo estar ciente dessas motivações que insultaria Timóteo a sentir vergonha. Ele sabe disso. Talvez porque ele mesmo já experimentou isso interiormente tantas e tantas vezes. Aquele que outrora tinha notoriedade perante a sociedade, aquele que era estabelecido profissionalmente, aquele que era considerado na própria comunidade judaica, agora não recebe sequer a ajuda das igrejas que ele abençoa. Ele tem que drenar ainda mais o seu vigor para trabalhar fazendo tendas para sua subsistência.
porque a igreja não tem honrado a ele com os seus bens. Paulo sabe disso. Paulo experimenta isso. Paulo tem certeza disso. E é interessante porque isso dá a Paulo, e é recebido sem dúvida como presente a Timóteo, como todos os ministros, como uma condescendência piedosa. Sabe quando alguém fala o que você está sentindo e você não tinha coragem de falar porque você não sabe como será recebido? Será que vão pensar que você se desviou? Será que vão pensar que você caiu? Será que vão pensar que você é fraco? Será que vão pensar que você apostatou? E aí quando alguém fala, você diz assim, é isso. Obrigado. Obrigado por falar isso. É isso mesmo. Muito obrigado por falar isso. Eu não tinha coragem de falar. Paulo está concedendo aqui essa graça a Timóteo. Eu sei, Timóteo. Eu sei. Na verdade, irmãos, simples fato de Paulo fazer menção a essa possibilidade mostra justamente o grande perigo, ou quanto isso seria tentador para Timóteo, assim como foi para ele, como será para cada ministro, como será para cada crente. Na verdade, não é uma possibilidade longínqua de acontecer. Nós podemos lembrar de um episódio clássico que aconteceu com Pedro, Barnabé e alguns cristãos. Abre em Gálatas, capítulo 2. Nós podemos lembrar facilmente de um episódio muito particular relatado pelo próprio Paulo, quando Pedro e Barnabé, e Barnabé influenciado por Pedro e alguns outros cristãos, eles se envergonharam de crentes gentios diante de crentes judeus. Quando a integridade do apostolado de Paulo estava sendo colocado em xeque, com inúmeros artifícios, alguns até que por causa da sua influência, os próprios apóstolos imputaram as mãos sobre ele para que ele recebesse um apostolado, mas esse apostolado não vem de Cristo Jesus. E ele disse, não. Sabe quem é Pedro? Pedro. Aquele que estava mais próximo do Senhor Jesus. Aquele que falou pelos apóstolos. Eu repreendi quando ele se mostrou repreensível. Capítulo 2, versículo 11, diz assim, quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Cadê covardia aqui? Entende? Ele não mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Sabe quando você vai conversar com alguém e a pessoa na sua frente é covarde, mas é audaciosa no WhatsApp? Não foi não. Aqui foi cara a cara. Resistir-lhe face a face. Por que resistiu? Porque ele identificou algo ali. Porque ele se mostrara repreensível. Com efeito, antes de chegarem, olha que interessante, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ou seja, cristãos judeus, Pedro comia e bebia com os gentios, cristãos gentios. Quando, porém, os cristãos judeus chegaram, afastou-se dos cristãos gentios e, por fim, veio apartar-se completamente. Por que ele fez isso, irmãos? Temendo. Olha como é interessante. Esse termo aqui é muito específico. Por quê? Porque esse termo dá a ideia de uma luta interior já existente. Não foi algo que foi suscitado naquele instante. Foi uma realidade que se tornou evidente por uma luta que ele já experimentava, temendo os da circuncisão ou os cristãos judeus. E também os demais, ou seja, os outros cristãos judeus, dissimularam com ele. Esse termo dissimularam significa foram levados à hipocrisia. Dissimularam com ele, a ponto, olha a ênfase que é dada, porque Barnabé foi um instrumento de graça na vida do próprio Paulo. Observa que o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, no início, sempre traz Barnabé na frente de Paulo. Barnabé e Paulo. Depois, quando Paulo ganha maior envergadura e notoriedade, essa ordem é modificada, é Paulo e Barnabé.
Mas Barnabé foi um instrumento de graça na vida de Paulo. E aí ele dá essa ênfase para mostrar como as nossas ações podem levar outros, até pessoas sábias, a quedas, a vacilos. Quando ele diz, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação, pela hipocrisia deles, ter sido influenciado. Tem um apóstolo, tem um puritano inglês do século XVII, George Swinnock. Ele fala a respeito dessa inconstância da nossa alma diante da tentação desse mundo. Ele diz o seguinte, ó, a alma reta é constante em sua profissão e não muda seu comportamento de acordo com suas companhias. Aí ele diz, ó, que eu nunca, ó Senhor, por vergonha ou medo, negue aquele que já me reconheceu, aquele que não me negou. Pode voltar lá para o texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Meus irmãos, com essa advertência aqui a Timóteo, Paulo tem muito a nos ensinar. Paulo tem muito ensino em mente aqui. E eu gostaria, sem exaurir, eu gostaria de mencionar alguns aqui. Especialmente olhando para essa realidade de Timóteo e para aquilo que acontece com Cefas, com Pedro. Paulo tem muito a nos ensinar. Primeiro, sentir vergonha a qualquer aspecto relacionado ao Evangelho é infidelidade, o que torna o ministro do Senhor repreensível, inadequado. Ao sentir-se envergonhado e agir dessa forma, você mesmo corre o risco de passar vergonha, como Pedro passou. E isso será como o juízo de Deus. Terceiro, devido a esse tipo de vergonha fazer parte de uma batalha espiritual que muitas vezes não é percebida, ela causará divisão ao corpo de Cristo, a igreja. E, inevitavelmente, outros serão influenciados e levados à infidelidade de igual modo, serão levados a pecar. A vergonha é uma proteção ao ego. A vergonha só veio depois de quê, irmãos? Na sua tradução mais simples, vergonha. Ela só veio depois da queda. Percebi que estava nu e me escondi. A vergonha é uma proteção ao ego e agir dessa forma corresponde à infidelidade a Cristo para ser fiel a si mesmo. Mas eu quero colocar algo aqui ainda mais importante. A vergonha a que Paulo se refere é fruto de deficiências interiores não resolvidas. Deficiências interiores não mortificadas, que servirão de combustível para nós agirmos para a infidelidade à fé. Por isso a vergonha, a tudo que envolve a fé cristã, é considerada por Paulo covardia. Quando ele diz não te envergonhes, ou seja, não considere desgraça, Paulo está olhando para aquele dom que ele recebeu de Deus, de poder, de amor, de ousadia, de convicção. Não considere inferiorização, não considere perda, portanto, o testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. E aplicando essa admoestação aos nossos dias, na vida do homem de Deus, as oportunidades são igualmente inúmeras, assim como era naquela realidade, para nós são igualmente inúmeras, sempre serão como dardos inflamados, dos quais nós devemos livrar o nosso coração. Se nós trouxermos algumas poucas para a nossa aplicação hoje. Primeiro, o próprio descrédito atual em relação à figura do pastor perante a sociedade é o motivo disso. Uma realidade que cada vez mais cresce. Em tudo você vai fazer. Qual é a sua profissão, pastor? Independente do local que nós estejamos. Independente do ambiente que nós estejamos. O que é que você faz? Sou pastor evangélico. O fato do pastor ser considerado um assalariado da igreja, soando como uma situação absurdamente negativa para muitos.
O fato do pastor ter sua formação rebaixada constantemente diante das inúmeras formações no mercado, seja pelos de dentro da igreja ou mesmo pelos de fora da igreja. As próprias renúncias e privações que ele sofre juntamente com a sua família das mais variadas realidades. E aqui eu não quero me delongar nesse ponto para não expor, mas eu poderia me delongar muito. A própria situação de vulnerabilidade do pastor e de sua família, o colocando sempre em desvantagem perante a igreja e a sociedade. Vulnerabilidade. Esse é um dos adjetivos que nós poderíamos descrever a figura do pastor. Vulneráveis. E eu tenho conversado com alguns pastores ao longo desses anos. Pastores que dedicaram a sua vida à igreja e simplesmente receberam um chute na bunda quando não foram mais úteis. Simplesmente assim. E de repente recebem outro para ocupar a vaga. E esse outro, quando chega com todos os sonhos, sem olhar com os olhos que deveria olhar. Talvez se eu me dedicar ao máximo, a igreja retribuirá. Talvez se eu me empenhar, mostrar trabalho, se mostrar fiel, se eu realmente mostrar que eu estou fazendo algo, a igreja não me abandonará. Mas é inevitável, irmãos. Pastores são vulneráveis, independente da igreja, seja para essa ou qualquer uma outra. A situação do ministério é de vulnerabilidade. Isso já vem carimbado na vocação. Agora eu gostaria de fazer uma ilustração, espero que vocês recebam adequadamente. Eu falei que eu tenho um constrangimento, tenho ficado constrangido de pregar essa carta especificamente, mas por obrigação da função, eu tenho feito as aplicações aqui, tentado não olhar para mim especificamente. E eu gostaria de fazer uma ilustração de um acontecimento real que ocorreu comigo, dentre vários que acontecem, vários. Eu lembro um certo dia, numa dessas viagens para um módulo de mestrado, eu acompanhei um colega que pregaria numa igreja conhecida, na Grande São Paulo. Nós estávamos numa cidade distante da Grande São Paulo e nós pegamos carona com uma família que morava a caminho. E nós pegamos carona, eu fui acompanhado. E desde o início do trajeto, é algo que é absurdamente comum, talvez você perca a noção de como essas realidades são comuns se você não observa o mundo aí fora e se restringe as suas percepções simplesmente a essa igreja. Porque isso aqui é algo que não acontece, moço. Né? Mas é algo absurdamente comum. Né? Desde o início da viagem, o trajeto era longo, uma hora e meia, quase 2 horas de viagem, e desde o início do trajeto lá da viagem, as habilidades, as conquistas do filho daquela família foram sendo colocadas em destaque, sabe? Meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, agora ele está fazendo aquilo outro, agora ele conquistou isso, agora ele ganhou vaga para isso. E assim como quando queriam dar uma pausa na realização dos filhos, iam para a realização da família. Está vendo esse carro? Olha, esse carro eu comprei agora e tal, e passei no concurso tal, e é interessante como a promoção que eu recebi, e isso foi constante, né? E a viagem era longa e certamente para nível de comparação, para ver em que nível eles estavam. Num determinado momento, as atenções foram voltadas para a gente, 2 pastores ali, e muitos questionamentos surgiram, muitos. Parecia uma inquisição, parecia que sequer queriam ouvir o que era proferido dos questionamentos que eram direcionados para a gente. Desde questionamentos voltados à sua habilidade ao inglês. E você fala inglês? Você lê inglês? Você escreve em inglês? Até as formações acadêmicas, né? Você tem alguma formação ou é simplesmente teologia? Depois de voltarem-se para o mercado de trabalho, os assuntos do mercado de trabalho, eles realçaram um pouco mais as suas conquistas financeiras, as suas conquistas materiais, e então eles perguntaram: e vocês? Vocês trabalham em algo ou só pastoreiam? E aí meu colega
expôs ali algumas ocupações que ele tinha, além do ministério pastoral, né? Expôs ali o que ele fazia mais, e então chegou a minha vez, eles olharam para mim e eles disseram tranquilamente: e você, pastor? O que é que você faz? Eu disse: sou pastor em tempo integral. Eles ficaram meio sem acreditar nisso, e interessante porque foi a mesma expressão que meu pai utilizou quando eu disse que ia para o ministério pastoral. Ele disse: como você vai comer? Como você vai pagar as contas, Elivan? Tu é doido? Foi essa expressão que ele utilizou, né? E eu digo: pastor, pai, igreja paga a gente também, né? E meio sem acreditar, eles questionaram assim meio com espanto, né? Mas você só faz isso? Não tem outra ocupação? E aí então eu disse: vocês querem ocupação maior do que essa, pastorear a igreja do Senhor? E aí eles perceberam e eles fizeram aquela afirmação natural de quem quer encerrar a conversa sem muita convicção. Realmente é verdade, viu? Isso que você fala é verdade. Mas daquele momento em diante, as atenções foram retiradas de mim e foram voltadas para o meu colega, que fazia algumas outras coisas mais, além de ser pastor de tempo integral. Esse é apenas um exemplo, irmãos, do que acontece corriqueiramente. E isso é uma das tentações que podem, sem sombra de dúvidas, com apenas uma pequena fragilidade ou escorregada das convicções, nos levar à vergonha. Então, para a gente finalizar, diante de tudo isso, é vital, meus irmãos, que compreendamos que o fortalecimento e a solidificação de nossas convicções, elas serão obra constante. A convicção que Paulo fez, por exemplo, a deixar radicalmente toda a sua estrutura de vida para pregar justamente aquele que outrora ele perseguia, quando ele diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Foi a mesma convicção esboçada, gritada por Martinho Lutero, quando ele ateou o fogo que impulsionou a reforma protestante, quando ele usou as mesmas palavras de Paulo. E aí, para finalizar, eu quero fazer as aplicações específicas aqui, aos oficiais, a cada crente e à igreja. Primeiro, aos oficiais. As oscilações, meus irmãos, as oscilações serão constantes em sua vida e em sua família. Muitas vezes é verdade, vocês não esperarão. E outras vezes vocês podem ser tardios em identificá-las. Mas mesmo assim, vocês as experimentarão. Inevitável. Agora, a forma como vocês e suas famílias se portam ou se portarem diante delas evidenciará como vocês concebem aquele que os dotou e com os quais dons ele os dotou. E diante das ostentosas realidades da vida fora da igreja, vocês sempre serão tentados a buscar as coisas desse mundo ao invés das coisas do mundo por vir. Então, preparem-se para isso e vençam, porque essa será uma realidade constante. Agora, para cada crente, para cada um de vocês, e em medidas diferentes, tudo que foi dito agora acima, a respeito dos vocacionados ou dos oficiais, tudo que foi dito se aplica a vocês. Mas entenda, as oscilações na vida cristã são provações, irmãos. Elas só se tornam caminho de pecado quando nós não somos, de fato, convictos da nossa eleição. Se nós somos convictos da nossa eleição, convictos da nossa salvação, e nós sabemos que a nossa fé é garantida, sustentada pelo Senhor, elas devem ser recebidas como provações. Para nós sairmos dela, como eu falei, mais fortes, mais maduros, mais sábios, mais convictos. E cada vez mais vocês serão tentados à vergonha pela fé, especialmente observando o rumo da nossa sociedade, o rumo do mundo moderno. Então, não exponha o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, à vergonha, mostrem-se fiéis. E agora, por fim, a toda a igreja. Por mais que muitas vezes, muitas das oscilações na vida do homem de Deus seja causada pela própria igreja,
Não enxerguem isso com naturalidade. Não sejam agentes de dores e sofrimento. Mostrem que no meio de vocês, homens de Deus são honrados, cuidados e amados. Vamos orar. Ó Senhor, meu Deus, Pai cheio de graça e misericórdia, não somos suficientes, ó Deus, para tão maravilhosa obra. O Teu Santo Espírito e a própria missão nos constrange. Faz a Tua obra, ó Senhor Santíssimo, apesar de nós. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, penetre com a devida aplicação na particularidade de cada irmão, ó Deus. Que o Senhor tenha falado poderosamente, ó Deus. Que não tenha sido um homem desgraçado e pecador a falar, falho, mas o Senhor, ó Deus. Apesar das falhas do pregador, que o Senhor, de forma graciosa, faz com que palavras vindas do alto gerem vida, em nome de Jesus. Amém.